Você pode, Crisanzinho. Eu quero ler uma mensagem aqui e a gente vai começar a desenhar aqui que time pode ser esse depois de ouvir o Everton Ribeiro. Mas o Black Reborn, o Márcio, fala assim: o caso do Arrascaeta demonstra mais um problema que temos no DM do Flamengo. Foi erro de planejamento. Já deveriam ter tratado dele em particular. Isso é o torcedor do Flamengo que está dizendo, hein? E o Everton Ribeiro falou o quê depois do treino de hoje? Vai ser titular? Deu alguma pista? Falou sobre essa ausência do Arrascaeta também. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Já mostrou todo o seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe para o primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, é a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha e do Arrasca, mas com certeza, se precisar, eu vou estar preparado ali para fazer. Tá aí, ó, dizendo que tá pronto, tá preparado para resolver. Não, e é o substituto... Quem é que mandou uma mensagem aí para você? Márcio. Ô, Márcio, ele tinha que ter cuidado disso Antes da Copa do Mundo. Desde setembro do ano passado, tá? Então não ia jogar final de Libertadores, ia jogar a Copa do Mundo, não ia jogar o Mundial. Então é óbvio que não dava, entendeu? Não vai agora culpar também o departamento que não cuidou dele. Foram os fatos que o atropelaram. Ele tentou se recuperar para a Copa. Foi lá e conseguiu jogar. Sim. Aí volta. Pô, então agora ele tem que parar 3 meses. Não, mas peraí, mas tem Mundial, tem Recopa, tem isso, tem aquilo. Entendeu? Não era nem o Campeonato Carioca. É tudo que o torcedor queria, que era o Mundial. Então o que vai fazendo? Vai remediando. E ele tem uma série de lesões, né? Desde que ele chegou no Flamengo, todo ano ele para 10 dias, 3 dias, um mês e não sei o quê. Ele tem uma sequência aí, que se levantar a ficha corrida dele de lesões, acontece muito. Mas nesse momento que ele vem de setembro, outubro para cá, era aquela coisa de remediar mesmo. Por quê? Porque tinha uma Copa, porque tinha um Mundial. Então aí passou, tá legal, tá tudo bem. Aí veio agora os problemas com o Vasco. Mas existem problemas anteriores que não estão corrigidos. Talvez agora sim o departamento médico consiga, ao tratar de uma coisa, tratar das outras também, para que ele possa, a partir de maio, enfim, não sei, final de abril, começo de maio, não sei que prazo deram aí. O departamento médico não dá prazo, mas enfim, que ele possa, a partir de junho, jogos, de maio, 45 etc., dias. que ele possa aí sim ter uma temporada, o ano todo, com tranquilidade, não só para o Flamengo, como para a seleção do Uruguai. Agora, não dava, o Márcio que me perdoa, para o Flamengo falar para ele, vou parar, não dava, mas e aí? Pascoalzinho, eu tô guardando o Vitor Birner porque ele soltou um sobe-som aqui que eu não sei se vocês prestaram atenção. Sim, mas eu perguntei assim, sem o Arrascaeta, dá para cobrar uma cara? Ele falou, mais ainda. Sim. Então, só pra gente olhar ali a tela, quem são os adversários, né, que o Arrascaeta não deve estar à disposição, todos os jogos do mês de abril, que são muitos jogos, e aí a gente ouviu ali o Everton Ribeiro falando, Pascoal, que a meia é dele, então pega essa bola aí e já toca no Vitor. Não, mas eu acho que é a função dele, né, ele é um jogador que faz essa função, ponto, mas não é o Arrascaeta. E aí é que entra o torcedor do Flamengo sentir falta do cara que encontra o passe, do cara que encontra o companheiro dentro da grande área. O Flamengo, como todos que farão decisão de campeonato estadual, vai jogar 9 partidas no mês de abril. Sim. 9 partidas. Então, 9? Eram só 9 ali na tela ou era mais? 9. Só se acha pouco? Não, é porque pela quantidade de linhas eu tive a sensação de que eram mais. Não, são 9 no mês de abril. Todos aqui. Olha lá, jogo só contar. demais. Olha lá, são 9 no mês de abril. São 9 partidas, é muita coisa. É muito jogo. É muito jogo. Não viagem longa. Não vamos dizer assim, não é saudável jogar 9 partidas em um mês. A gente tem o Zinha, que atleta profissional, jogador que não gostava de ficar fora. 4 competições, hein? 4 competições diferentes. 2 viagens longas. Tem muita coisa. Alguns jogos, com certeza, ele não iria. Né? Daria para tirar em algumas partidas. Até entendo dessa forma. Mas, em outros, ele seria de suma importância. Como na decisão do campeonato. A primeira partida contra o Fluminense. Esse é um jogo de importância vital para o mas teve gente aqui que eu falei, pô, tira do jogo do Maringá, desse primeiro pelo menos. Não, mas como é que tira? Então tem torcedor que dá para tirar do Nublense. Dá para tirar do Nublense. Não tem torcedor que fica apavorado quando não tem o Arrascaeta. Falei, ó, descansa contra o Alcas, se ele puder jogar contra o Fluminense agora, ok, descansa contra o Alcas, faz a segunda final, depois descansa com o Maringá. Não,
Sabe como é que é, né? Não, porque todos querem o Arrascaeta todo o tempo em campo. Não é, isso não é possível com 9 jogos. Agora não vai ter nenhum desses 9 aí. Como é que o Flamengo, para mim, na minha visão, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Disparado. O melhor elenco da América do Sul. Melhor que River, que Boca. A gente elenca muito River e Boca. O Boca, mas se você pegar o time do Boca, o Boca hoje está com muitos problemas. Hoje, infame, o Boca hoje é meia boca. O elenco. Eu acho que o Boca hoje, eu nem boto o Boca, assim, claro que quando começa a Libertadores é uma transformação, tanto no Boca quanto no Ninho. Então, mas sabendo, o time do Flamengo, tendo o melhor elenco da América do Sul, e talvez o elenco, eu acho que o Flamengo é o elenco mais caro da América do Sul. Ele é mais caro que o elenco do Atlético Mineiro, que é caro. O Flamengo é mais caro que o elenco do Atlético Mineiro. Então, dessa forma, as soluções estão lá dentro. Estão lá. Eu acho que essa é uma solução do Everton Ribeiro. O Matheus, como disse o Mauro. Mas o Everton Ribeiro simplesmente na posição do Arrascaeta. Um dos seis Matheus pode tem tantos Matheus, um dos 6 Matheus. É o França. Porque joga tem centralizado, tem goleiro é o França. Matheus, tem lateral direito Matheus, tem meia direita. Matheus, tem centroavante Matheus. Então vai se somando todos. Acho que o Matheus França tem muita qualidade. Eu gosto do Matheus França mais perto da área. Para ser bem sincero para você. Eu acho que é aquele meia que decide... Mais perto da área do que o Arrascaeta costuma jogar. Porque eu gosto... ele é um jogador que decide mais jogo. E a bola vem nele, ele sai, bate bola pro gol, tem arranque, tem velocidade. Controlar o meio-campo, controlar o meio-campo. É o Everton Ribeiro. Os outros têm outras características. Até o Everton tem uma diferente do Arrascaeta. O Arrascaeta consegue pisar no jogo, pisar a bola, parar o jogo. Enfiar uma bola, dar um toque e tal. Mas estou doido para ver o Birner dizer aí. O Birner não gosta da ideia de só botar o Everton Ribeiro ali? Eu acho que até pode botar e até pode funcionar, mas eu entendo que a ideia. O Zinho não gosta dos 3 zagueiros, né? Eu também não. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu também acho que não é o ideal para o Flamengo. Mas eu entendi o porquê do treinador fazer isso de maneira emergencial. Era justamente para tapar espaço pelos lados, não com os 3 zagueiros. E não funcionou, né? Não funcionou. Funcionou no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense. Quando o Flamengo foi bem, no segundo tempo o Diniz fez as modificações e o Fluminense sobrou em campo e conseguiu a virada. Eu acho assim, os 3 zagueiros e tudo foi feito para que o time conseguisse acomodar o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro juntos na equipe. Esses 3 caras conseguissem atuar juntos. Com o Dorival no passado, quando atuavam juntos, havia os espaços pelos lados. Então o treinador tentou usar um sistema de 3, ou os zagueiros 5, linha de trás, ou variando para linha de 4 no meio de campo, quando os 2 alas, os laterais avançam para as alas, exatamente para tapar os espaços por ali e por enquanto não funcionou. Quando você perde o Arrascaeta, você perde essa necessidade de ter esses jogadores pelos lados de maneira atuarem com 3 zagueiros, porque o Arrascaeta é um cara que vai recompor com limites. Sim. E quando ele recompõe com limites, você não vai pedir, eu não vou pedir para o Gabigol acompanhar o lateral esquerdo adversário até atrás, porque você tira do Gabigol o que ele tem de melhor. E o Pedro. Você acha então que vai ter um jogador ali que vai ter uma função de voltar mais do que voltava o Arrascaeta? Eu acho que o Arrascaeta era praticamente intocável. Porque a gente fica sempre esperando o Arrascaeta na melhor versão dele e ele, às vezes, tira lances da cartola, faz lances sensacionais, mesmo não jogando o seu melhor futebol. Então ele era quase intocável. E o treinador não podia mexer com ele. O treinador não podia começar um jogo com o Arrascaeta na reserva, a não ser que tivesse alguma justificativa na parte física. Né? A partir do momento que ele não tem o Arrascaeta, ele ganha muitas opções de desenhos de jogo. Então ele pode, por exemplo, abrir mão de um zagueiro, pode jogar com os Evertons abertos pelo meio de campo, com o Thiago e o Gerson por dentro. Pode voltar com o Felipe para lateral, para ter um lateral que pega um pouco mais como um terceiro zagueiro, mantendo 2 zagueiros, e entrar com o lateral direito. E jogar com Gabigol e Pedro no 4-4-2 italiano na frente. Voltando para o 4-4-2. Voltando para o 4-4-2, mas não com losango. 2 linhas de 4. Meio campo diferente. Everton protege o lateral direito, Everton Cebolinha protege o Felipe, joga na frente. Eu não sei se ele vai querer brigar pela posse de bola com o Diniz. Eu acho que não. Posso estar equivocado, eu não sei que ideia de jogo ele pensa. Pela escalação que ele colocou nos jogos anteriores com o Fluminense, não era isso que ele queria fazer. Por isso, mas agora ele teve 2 semanas. Então, mas no primeiro jogo, o Flamengo dominou as ações no primeiro tempo. Sim. No jogo Ele surpreendeu o Diniz falou disso. Aí o Diniz foi obrigado a colocar o Pirani para consolidar o meio-campo e ganhar as ações de meio-campo. E aí tomou conta no segundo tempo. Desse jeito que eu falo, por exemplo, você tem o Everton jogando por dentro, tem as associações do Everton Ribeiro. Tem a associação do Everton Ribeiro com o Gabigol,
que sabe jogar por ali, aberto pela direita. Se tiver um lateral que faz a passagem, se tenha jogado ali. Se tem o Everton Cebolinha podendo jogar de maneira mais aguda ou por dentro, como ele gosta, o Felipe segura um pouco mais, dá liberdade para o Gerson chegar à frente. Ele tem muitas opções. Depois eu fiz um desenho, eu poderia fazer outros tantos que ele ganhou, porque ele não tem o jogador tecnicamente indispensável. Para o futebol é assim. Ele fez uma escolha ali. O jogador histórico, o jogador renomado, o jogador tecnicamente de nível mais alto, como disse o Zinho. Você não tem um substituto para o Arrascaeta, tecnicamente, não tem para o Gabigol, não tem para o Pedro. Então ele escolheu colocar esses caras em campo e coletivamente o time não funcionou. Quando ele perde esse cara, facilita pelas características que ele tem de outros jogadores a fortalecer o time coletivamente, a distribuir melhor os jogadores, tendo um time ainda extremamente técnico, porque o time com Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro é um time extremamente técnico. Então eu estou curioso para ver o que ele vai fazer, se ele vai manter o desenho, se ele vai manter, se ele vai negociar a posse de bola ou não, se ele vai deixar um pouco mais a posse de bola com o time do Diniz. Eu só acho que a ausência do Arrascaeta permite que ele faça alguma coisa coletivamente melhor para o sistema de marcação. Com a bola o time não ganha. Fala até baixo aqui. É impressão minha ou achamos o lado bom de não ter o Arrascaeta aqui? Não, mas a gente dizia assim, que como é que era... Eu quero ter o Arrascaeta, tá? Pra ser bem claro, assim, mas assim... Eu quero ser bem sincero, eu não enxergo nenhum lado bom não tendo o Arrascaeta. Eu não enxergo. Então, não, eu tô brincando com o Birner, bem, mas pelo desenho que ele tá fazendo de possibilidades. vai dar a oportunidade de se testar alguma coisa sem ele, que não estava bem, mas que não dá para tirar. Então é o que a gente vem dizendo, como é que tira, como é que tira? Aquele jogo ele estava se arrastando lá contra o Del Valle e no final ele que faz o gol ali na jogada, você fala, tá vendo, se tirasse o craque e tal, mas ele, no geral, ele estava prejudicando, porque ele estava muito mal fisicamente, em outros jogos também. Aí, até que chegou no último, aí ele acabou tirando mesmo, porque foi bater uma falta lá e já estava sentindo a perna. Mas, enfim, o que o Birner está mostrando, e eu entendo bem, é assim, o cara, primeiro é um susto, um choque. Pá, não tem o cara. E agora? Pô, então já perdi? Não, peraí, então vou pensar... Ele também não treinou com ele inteiro, em momento nenhum, né? Não deve ter treinado com ele, né? Eu estou imaginando que ele não estava indo a campo, então já estava sendo treinada outra alternativa ou outras alternativas. É bom que entendam todos lá que a gente não está querendo tirar o Arrascaeta do time, evidentemente que não. Mas pensar em outras... que vai ser útil ao longo do ano também, né? O papel do técnico é esse. Uma hora vai ter que ele tem jogadores com características X. E ele tem que juntar as características desses jogadores para que o time jogue melhor com a bola, ou seja, para potencializar as virtudes dos jogadores e para que o time sem a bola minimize as dificuldades dos jogadores. Para o Flamengo não tem um volante que pega e constrói. Não tem. Não tem um volante... Não tem o João Gomes, para ser bem direto. João Gomes ajudaria muito hoje. Não tem um jogador ali que é o primeiro ali, que vai fazer cobertura, construir, tomar conta ali da frente da zaga, chegar na frente batendo no gol. Não tem esse jogador. É a única carência do elenco do Flamengo. Mas ele tem muitas outras opções que os outros times não têm. E ele precisa adaptar esses jogadores da melhor maneira possível. E eu acho que, em princípio, sem o Arrascaeta, é desnecessário ele entrar com 3 zagueiros. Pra mim, o Everton Ribeiro não tinha nem que ter saído do time, mas saiu. Ele e agora, sem o Arrascaeta... Na minha concepção, é óbvio que ele vai voltar. Vamos colocar os números na tela, porque eu quero saber aqui se meus membros da diretoria concordam com o Everton Ribeiro de volta ao time titular do Flamengo. Roda a vinheta aí pra gente, por favor. Inteligência de jogo. Everton Ribeiro, titular em 11 jogos do Flamengo, reserva em 3. A gente está falando da temporada 23, obviamente, né? Desse ano. Minutos por jogo, 64, 65 ali quando foi titular, 21 para 22 quando foi reserva, quando entrou no jogo. 2 assistências, uma chance criada, 0,1 por jogo. Quando entrou, ele criou pouco, mas aí a gente está falando também de 3 últimos jogos ali que ele foi reserva, isso chama atenção, e aí a gente fica pensando, é a hora dele voltar? Vamos... Ozinho, eu e você aqui, você tá comigo nessa, né? Você também não achava que ele tinha que ter saído do time, acabou saindo, sem o Arrascaeta agora, eu acho que é óbvia a volta dele, mas vai mudar alguma coisa no posicionamento, na função do Everton Ribeiro em campo? Então, Dani, eu tô contigo do Everton Ribeiro não sair do time, desde que o sistema de jogo fosse feito para as características dos atletas que o Flamengo tem. Com a chegada do Vitor Pereira, mudou o posicionamento de vários jogadores. Se bobear, só quem não mudou o posicionamento foi o goleiro e o Pedro.
Até o Gabigol muda. O Gabigol, que com o Dorival Júnior saía da área, mas utilizava muito o lado direito. Hoje o Gabigol vem buscar a bola no pé de volante, o Gabigol vai lá na esquerda. Não concordo muito com isso. Então, assim, o Everton Ribeiro eu não tiraria do time, jogando com o Arrascaeta. Agora, colocar no Everton Ribeiro a função do Arrascaeta, não é o cara. Não é o cara. Ele mesmo falou na entrevista. Ele mesmo na entrevista falou, olha, quero a volta do Arrascaeta e tal, e se jogar de meia, eu faço isso a vida toda, com uma característica diferente do Arrascaeta. Então, assim, se o Vitor Pereira vai manter a linha de 3 zagueiros, com 2 alas, né, Varela e Ayrton Lucas, não sei, a gente vai ver só na hora do jogo, e o Everton Ribeiro para ficar ali na ponta desse meio campo, jogar de costas às vezes, ter que fazer a movimentação, sair para os lados, infiltrar na área, ele não tem a característica do Arrascaeta. O Everton Ribeiro, com o Paulo Souza, chegou a jogar de ala esquerdo, porque o Paulo Souza também veio com essa ideia de, numa construção, jogar com 3 jogadores atrás. Defendia com a linha de 4. Mas o Everton Ribeiro fazia o corredor pelo lado esquerdo. Totalmente diferente do que ele já vinha fazendo há muito tempo, e até com o Jorge Jesus, que ele jogava na meia pelo lado direito. O Dorival fez uma mudança de um meio campo no losango. Ele veio na linha do João Gomes, com o Thiago Maia de primeiro volante, e na ponta do losango o Arrascaeta. Ele cresceu de produção, arrebentou e voltou para a seleção brasileira. Não enxergo mais o Everton Ribeiro como meia atacante, aquele meia que chega lá na área, que entra dentro da área. O Everton Ribeiro, para mim, é um terceiro homem de meio campo pelo lado direito, que ele rende mais. Ele recompõe taticamente muito bem, é muito obediente, ajuda na marcação e constrói de frente, enxergando o jogo. O Everton Ribeiro não tem mais velocidade, meia atacante que precisa de velocidade. Ele é um meia construtor, ele vem por trás, enxergando o jogo para distribuir o jogo. Então, se pensar assim, vou jogar com 3 zagueiros, 2 aulas, e ele vai ser esse meia atacante para encostar nos 2 lá da frente, eu acho que ele não vai render o que todo mundo vai depositar em cima dele, que ele tem que ser o novo Arrascaeta. Não é a dele. Então, assim, eu gostaria de vê-lo como titular naquele sistema de jogo antigo, 4-4-2, em forma de losango. Mas o treinador não gosta desse sistema. Ele vai para 3 zagueiros. E de 3 zagueiros, eu acho que assim, pode até ele jogar, ele ser o substituto. Não do Arrascaeta, numa formatação diferente de meio campo. Os 2 alas, ele muito ao lado do Gerson e o Thiago Maia por trás. 3-1-4-2. Aí ele vindo de frente, enxergando o Gerson pela esquerda e ele pela direita. Construindo o jogo para chegar nos 2 atacantes e alimentar os 2 alas. Aí eu acho que o Everton Ribeiro funciona. Agora eu não sei como é que ele projetou esse time. Vai concordar, Pascoal? Não, eu acho que o Everton Ribeiro, a característica dele quando começou a carreira, de pegar a bola e correr para cima do adversário. Que era aquele meia que corria com a bola e encontrava o passe. Agora, ele não está mais jogando dessa forma, porque ele estava jogando aberto pela direita e voltou, como disse o Zinho muito bem, na composição de meio como terceiro volante. Se ele jogar com o Thiago Maia de primeiro volante, com o Gerson e o Everton Ribeiro, os 2 fazendo a saída de bola, acho legal a ideia. Né? Acho a ideia muito positiva. Mas isso, para mim, não deve acontecer. Ele vai fazer o contrário. 2 volantes, um meia e os atacantes. Né? Então, eu acho que nessa composição não vejo, assim... E outra coisa, eu não vejo como o Fluminense não ter mais posse de bola que o Flamengo. Não, eu não consigo enxergar, porque o Fluminense tem mais posse de bola praticamente em todos os jogos que tem. Quando eles fazem aquelas triangulações laterais, as jogadas laterais, que eles montam, às vezes, até 5 jogadores para marcar a saída de bola pelo lado do campo, rouba a bola e está perto do gol, isso me chama atenção. Então, o time... Mas você está corroborando com o que eu falei sobre jogar com 2 linhas de 4. Mas aí é o seguinte, na minha visão, ele não, o simpático Vitor Pereira, ele não vai abrir mão do terceiro zagueiro. Por que isso? Ele não vai abrir mão. Porque é uma convicção dele. Tem tanta convicção ele está convicto disso. Ele está convicto. Eu não acho que ele está convicto disso. Está convicto, sabe não por quê? Tá. Porque ele tira o Thiago Maia para fazer a cobertura do lateral esquerdo. Porque ele tira o Gerson para botar o Gerson mais na frente e o Gerson não tem mais aquela capacidade de O sistema que ele mais utilizou foi esse. Uma coisa é a saída de bola, outra coisa é quando o time não tem a bola e está marcando atrás da linha do meio campo.
Eu não acho que ele está convicto. Ele mesmo já falou em entrevista que não ia usar os 3 zagueiros Em todos os jogos. Mas, Birner, quando ele, não tendo um lateral direito, abre mão de botar o Everton Cebolinha como ala pelo lado direito para manter os 3 zagueiros, você não acha que isso é uma convicção? Eu acho assim, eu acho que contra o Vasco, como o Vasco é um time tecnicamente pior que o Fluminense, joga menos, e o Vasco é um time que constrói muito pelos lados, o próprio treinador do Vasco já falou isso, para acionar o centroavante constantemente, por isso que atua muito pelos lados, ele fez isso e ele viu que não funcionou, mais uma vez. Perdendo a Arrascaeta, ele não tem mais o porquê de jogar com 3 zagueiros, porque ele pode fechar esses lados do campo com 2 duplas, um jogador em frente ao outro, não tem a menor lógica. Mas ele já podia, o problema é que ele já podia. É que senão Só porque perdeu a Arrascaeta? Ginho, em tese ele não podia, só em tese, porque você não vai pedir para o Arrascaeta fazer o lado do campo, nem o Gabigol, nem o Pedro. Então, para deixar o Arrascaeta com os 2 zagueiros... Mas o Everton Ribeiro faz. O Everton Ribeiro... É por isso mesmo que eu estou falando que eu acho que eu não tenho essa convicção de vocês, que eu acho que ele pode tirar um 3º zagueiro, que ele pode jogar com os Evertons pelo lado, Ribeiro do lado direito, Cebolinha do lado esquerdo, Thiago e Gerson por dentro, formando um quarteto, na linha de 4 atrás, e pode adaptar essa linha de 4, abrindo mão do Ayrton Lucas e colocando o Felipe Luiz, que vai segurar um pouco mais para colocar um lateral que desce mais do outro lado. Porque aí o Felipe faz esse 3º jogador, quando o Flamengo não tem a bola. Ou seja, o Mateuzinho já tem condição de jogo. A impressão que eu tenho é que não, se ele colocar o 3º jogador... O Mateuzinho não tem condição. Não, tô falando do Varela. Na direita ele só tem o Varela. Se você pega... Porque a minha impressão é a seguinte... Era feita uma enorme ginástica com os 3º zagueiros de adaptação para que os jogadores tecnicamente mais capazes, os 3 da frente, jogassem. Você não tem um deles. Você não, tem um outro que tecnicamente é o outro mais capaz, que faz muito bem a parede na frente do lateral direito, em linha de 4. O treinador vai fazer isso. Eu posso estar equivocado, querido. Eu sei que a instalação está lá. O treinador vai fazer isso. Você pode tenho dúvidas a respeito. Tenho muitas dúvidas a respeito disso. Eu gostaria que você estivesse Não, ele certo. pode fazer isso. Ele pode sei. fazer isso. Eu só estou questionando o argumento do Birner. Para mim, eu queria isso. Sim. Eu tenho falado isso nos programas aqui, Birner, há muito tempo. O Flamengo tem jogadores com característica que ele não precisa jogar com 3 zagueiros. Só que os últimos jogos ele abre mão dessa característica que os jogadores têm para fazer 3 zagueiros. Inclusive, isso que o Pascoal falou. Quando ele não tem 3 zagueiros, ele coloca o Thiago Maia, que é o único volante de pegada no meio-campo, o único que é para ficar na frente da zaga, ele tira para fazer o zagueiro pelo lado esquerdo. Então é isso que eu tenho a dúvida. Eu gostaria muito que ele não botasse 3 zagueiros, mas